Bom dia, piazada. Estou gravando um vídeo, tecnologia de ponta aqui. Tá no celular ali, tá na webcam. É webcam? É, webcam aqui. Nunca fiz isso, quer dizer, já fiz por outros fins, mas não com o sentido que estamos fazendo agora. Se prestar, beleza. Se não prestar, a gente tenta outro caminho. Nós somos o seleto grupo dos desocupados que podemos parar no tempo para falar sobre filosofia, tá bom? E por que surgiu essa ideia, que não é da filosofia, mas de todas as disciplinas da teoria da terceira fase? Cada grupo de estudo tem como objetivo especializar professores para aquela disciplina específica, né? Claro que todos os professores já estão capacitados, na medida que se formaram e que estão aptos a ensinar os conteúdos práticos para os alunos, eles também estão aptos para ensinar o conteúdo teórico. Mas nós temos observado nos anos recentes que nós crescemos numericamente, e esse crescimento numérico não corresponde necessariamente um crescimento em termos de qualidade. Então eu percebo que nós estamos perdendo em prática, em execução de movimento, e também estamos perdendo em conteúdo teórico dos professores e o trabalho deste conteúdo teórico com os seus alunos, tá? E não sei por que isso tem acontecido, afinal nós temos hoje um grupo de professores que está muito bem capacitado teoricamente na formação, tá? Então talvez seja uma questão de preocupação que todos nós temos que ter para melhorar, tá? E com a formação do grupo, os professores tiveram a opção de escolher aqueles que eles têm mais interesse, mais aptidão por temas, por assuntos, e até que guarda relação com a formação deles de repente, tá bom? Nós especificamente vamos falar de filosofia então, tá bom? O que nós vamos utilizar para isso? Nesse primeiro momento, eu havia pedido na semana passada que vocês dessem uma olhada na nossa velha apostila da terceira fase, tá? Nós não abriremos mão daqueles textos, tá? Aquele é o nosso material oficial. Era só para dar uma olhada, porque evidentemente todos vocês já o leram, né? E bem provável que mais de uma vez. Então, uma olhada panorâmica para recordar dos temas, tá bom? Além deste material oficial, nós trabalharemos também com algum material de apoio, que são outros textos, tá? Qual é a função disso? Enriquecer, trazer mais conteúdo para que nós tenhamos mais elementos para quando formos ministrar as aulas teóricas da terceira fase no campo da filosofia, estejamos melhor preparados, tá bom? Daí a ideia de que nós vamos trabalhar e ler esses textos, ou discutir esses textos, interpretá-los, e depois nós vamos lançar isso de alguma forma quando nós trabalharmos em sala de aula com os textos da apostila, que é o nosso texto oficial, tá? Nada impede que quando vocês forem ministrar as aulas teóricas para a terceira fase, nada impede que utilizem destes textos que nós vamos trabalhar nos dias seguintes e de outros textos também, tá? Não vale a pena nós abrirmos mão daquele material oficial para os textos novos. Também não vale a pena nós trazermos os textos novos incluindo naquele material oficial, porque alguns anos atrás as coisas estavam paradas ou se caminhavam muito lentamente. Hoje, com o advento das novas tecnologias, tudo isso muda de uma hora para outra, tudo muda muito rápido, e todo conhecimento e informação está à disposição de todo mundo. Então hoje é impossível nós fecharmos um material e falar assim, este é o nosso material imutável. Hoje nada mais é imutável, tá? Tudo flui muito rapidamente. Então nós mantemos aquele material por tradição e trabalharemos com ele e também com esses novos elementos e novos materiais que nós traremos para as nossas discussões, tá bom? Vamos lá. Então, vocês viram a introdução à filosofia Kung Fu, que é o primeiro tema aqui da nossa apostila, tá? A gente vai discutir um pouquinho deles, nós não vamos ler esses textos não. E até seria interessante que não lêssemos o texto inteiro durante a aula com os alunos, porque pode ser meio cansativo, nós já fizemos isso no passado, tá?
Não que fosse ruim naquele momento e não para defender a prática daquele momento também, mas é que dependendo da turma vale a pena. No futuro pode ser que haja uma turma também que vale a pena, que faça sentido o trabalho dessa forma. Dependendo da turma, é melhor nós trabalharmos aos saltos, um pouco aqui, um pouco ali, discutindo os temas, tá bom? E nós teremos objetivos mais claros que ao longo dessas nossas conversas aqui, conversas ou falas, nós não estamos conversando, só eu estou falando, então me parece que é mais fala que conversa, né? Mas ao longo desses momentos a gente vai discutindo isso. Bom, lá no capítulo 1 que vocês já leram, Introdução à Filosofia Kung Fu, diz assim: os ensinamentos filosóficos que caracterizam a vida dos monges pertenciam ao budismo e ao taoísmo. Ora, budismo, taoísmo, isso aí é filosofia ou é religião? Será que é possível nós separarmos o que é filosofia e o que é religião? Me parece que a filosofia, embora queira fugir no discurso, ela quer fugir, ela está impregnada de um conteúdo religioso. Salvo para aquela filosofia eminentemente grega, que é todo o pensamento ocidental, dentre os quais muitos se dizem ateus, ou realmente são ateus. Então esta realmente destoa de um conteúdo religioso. Mas mesmo nessa filosofia grega que prepondera no Ocidente, quando ela não é trabalhada por um indivíduo que seja ateu, ele acaba fazendo algumas misturas, ainda que não queira ou que não perceba, e ainda que não admita quando provocado, tá? Sobretudo a filosofia oriental, então, ela sim está impregnada desse conteúdo religioso, tá? Vejam só, o nosso texto aqui já tinha dito: a vida dos monges pertencia. Peraí, monges? Mas, se estão falando de monge, então não estamos falando de pensadores. Se nós estivéssemos falando só de filosofia, não teríamos usado a expressão monge. Monge não é pensador, monge não é da filosofia, o monge é da religião, não é? Então há uma religião impregnada nesse conteúdo filosófico. Quando nós lemos os textos orientais, por exemplo, Lao Tse, Tao Te Ching, ele fala do universo, ele fala do cosmo e ele fala de Deus. Ele é um filósofo, ele é um pensador, ele é um religioso, não. E ele não é um monge, inclusive. Se imaginarmos no caso nosso, Ocidente, aqui o cristianismo é mais forte. Claro, ele já até pelo Império Romano foi ele quem explorou as civilizações que havia, né? Daquela forma que todos nós já sabemos. Uma visão muito parcial, mas tudo bem. Foi o cristianismo. E o cristianismo, quem o criou? Parece que foi o Jesus, né? O Cristo. Parece. Se vocês lerem os fundamentos que deram suporte teórico ao cristianismo, verão que a escrita vem de vários outros escritores, sobretudo Paulo. Paulo, um dos primeiros e mais importante. Há um filósofo moderno, Friedrich Nietzsche, ele disse que Paulo é o criador do cristianismo e não o Jesus, né? Então, quem é Jesus nessa história? Ele não é um religioso, ele não se parece como tal, mas se nós o observarmos do ponto filosófico, sim, ele é um pensador. Então, mesmo o cristianismo não está desprovido desse conteúdo filosófico. Parece que o Jesus, que inspira todo o movimento que lhe é posterior, é um pensador e não um religioso, tá? Pura coincidência, mas guarda relação com Sócrates e com Platão. Por quê? Jesus não escreveu nada, Sócrates não escreveu nada. Platão, que escreve muito sobre Sócrates, e uma das mais fortes evidências de que realmente Sócrates existiu são as falas escritas de Platão. Nós temos o Paulo, que é o que mais fala sobre o Jesus, que também nada escreveu. Na sequência, o texto diz, estou na apostila nossa: a religião pode satisfazer-se com um conjunto de rituais, mas a filosofia em questão é uma gama de atitudes e princípios que só faz sentido se aplicarmos em nossa conduta ocidentalmente cristã. Interessante isso, não é? Mas é bom nós pensarmos a respeito, porque e se for uma conduta não cristã?
E se for uma conduta ateia? Você tem um aluno e você vai explicar a teoria da terceira fase para o seu aluno, e você fala que a filosofia só faz sentido se aplicarmos uma conduta que é cristã, e seu aluno é ateu, então ele não cabe no seu espaço. Né? E se seu aluno não desistir, transformar-se num professor depois, professor ateu, daí, como é que fica isto? Estou fazendo perguntas e não vou respondê-las. A ideia da filosofia é exatamente essa, nos levar a pensar, e a partir dos nossos raciocínios, ou talvez de discussões que possamos estabelecer, nós vamos chegar a algumas conclusões, e é bem provável que sejam conclusões diferentes. E qual é a verdade? Existe verdade? Talvez existam tantas verdades quanto existam pessoas capazes de refletir, porque as reflexões geram conclusões, e as conclusões são verdadeiras, pelo menos para quem concluiu. Tá? Lembre-se que, diz o texto, um treinamento técnico apenas não caracteriza o Kung Fu, que sempre primou por um desenvolvimento físico, cognitivo e moral, na unidade do corpo, mente e espírito do homem. Tem alguma dúvida do que seja corpo? Não, tranquilo, né? Do que seja mente? Beleza, tá bom. Espírito, o que é espírito? Esse espírito aqui talvez não seja sinônimo de alma, embora também não tenhamos discutido o que é alma. A alma está ligada mais à ideia da religião de novo, tá? E o espírito, nesse sentido do texto, é o homem interior, é o você aí dentro de você. Este é o seu espírito, tá? Se pegarmos a alma, nós vamos dar a ela diversos sentidos, né? A alma corrente, que diz que a alma é alguma coisa que está dentro de você, que quando você morre ela vai para o céu ou para o inferno. A alma corrente, que diz que a alma é alguma coisa que está dentro de você, que quando você morre ela migra para outros corpos ou para o espaço sideral, fica por aí, não sei fazendo o que exatamente, nunca entendi isso direito, mas não estou negando. E há uma corrente ainda que diz que a alma ela tem matéria, ela também é formada por átomos, e ela se dissolve quando o corpo se dissolve. Também há uma corrente que diz isso. E há uma ainda bem diferente que diz que a alma é uma coisa de louco, que isso nem existe. Eu destaquei no texto aqui algumas coisas que nós vamos conversar, tá? Coisas que chamaram a atenção, que merecem reflexão, e vocês não se limitarão apenas a isso quando forem trabalhar com os alunos, né? Até porque, como a filosofia é uma aula assim, muito discursiva, você lê, você comenta e dá oportunidade para que o aluno comente, sempre vai ter um aluno lá que comenta coisa diferente, por isso você não pode estar fechado no seu quadradinho ali, certo? E por isso é interessante que tenha outros textos também sido trabalhados, porque o aluno pode trazer algum fato novo e aí você tem que contornar aquela situação, tá? Não significa dizer que ele está errado ou fazê-lo ficar quieto. O que ele falou pode ser extremamente interessante, né? E também nem sempre você vai ensinar para o aluno, embora haja essa relação de aluno-professor, a gente sempre aprende com eles também, tá? Bom, é um momento do texto que diz: o hábito de vivenciar o prazer como lembrança ou como antecipação é altamente pernicioso na medida que nos afasta do momento presente, que é a única realidade que existe para nós, tá? Isso daqui é o âmago da coisa, é o que é de interessante, e eu acho que nós temos que dar um foco muito grande nisso daqui, é a razão da filosofia, que é o seguinte: nós vivemos, o nós aqui, assim, o contexto geral, o ser humano, nós vivemos muito em relação do que foi feito, ou do que se nos fizeram, ou se nos aconteceu, tá? E aí nós trazemos traumas e trazemos culpa. Essa culpa é uma coisa magnífica que em algum momento nós vamos tratar especificamente dela. Mas trazemos esse passado que nos pressiona, tá? Mas também nós somos o tempo todo trabalhados no sentido de o que você vai ser quando você crescer. Por quê? Por que se preocupar, né? Por que você é agora? Não é mais interessante? Nós somos educados na escola para passarmos no vestibular. Enem, né? Enem, vestibular, Enem, beleza. Temos que passar, tá bom? Quando a gente consegue passar, nós entramos na universidade e nós temos que ter uma formação. Por que formação?
Porque nós vamos disputar um competitivo mercado de trabalho. Somos excelentes alunos, nota 10, quando vai mal 9,5, então nós saímos da universidade muito capazes, né? Disputamos o mercado de trabalho, logramos êxito, obtemos sucesso e dinheiro, tá? Mas quando você trabalha, você tem que bancar sua vida e não pode esquecer que você vai envelhecer. Você vai envelhecer e pelo que o país está fazendo com a Previdência, você vai quebrar a cara se não se preparar. Então se prepare, se preocupe para o envelhecimento. Bom, é claro que você pode morrer antes, nem precisar se aposentar, né? Mas se não morrer, se conseguir escapar dessa, você vai se aposentar no futuro e você vai ter que sobreviver de alguma forma. Tem que se preocupar com o seu futuro, não esqueça disso. Vejam só, nós somos o tempo todo pressionados por alguma coisa que está lá atrás, pressionados por alguma coisa que vem à frente, e nós às vezes não temos noção que o que nos importa é a nossa realidade, e realidade é sempre o presente. Olhe, aquele presente que eu acabei de falar já passou, né? Já aquilo já é passado. O presente é sempre esse momento aqui. Então, é interessante que nós tenhamos uma reflexão acerca do que é este momento. E aqui que a filosofia se encaixa como uma luva. Por quê? Para que ela serve? Para questionar aquelas coisas sobre as quais nós não vamos nunca ter respostas definitivas. Até porque a filosofia nos ensina que a gente deve desconfiar de tudo. Sim, de todas as informações, de tudo que acontece, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente toca, de tudo que a gente capta pelos nossos órgãos, os sentidos. Nós vamos desconfiar porque talvez até os nossos órgãos sensitivos estejam nos enganando, tá? Não é só o Estado, até os nossos órgãos sensitivos nos enganam de vez em quando. Então nós vamos não duvidar, mas desconfiar de tudo, tá? Então há outra área de filosofia que discute uma série de coisas aí que muitas vezes mistura não, porque está incorporada nela, ela é o todo. Lembrem-se que a filosofia, antes que as ciências fossem constituídas ou construídas na forma que está, isso vem lá da Idade Moderna, tudo antigamente era filosofia, ela é a ciência toda, que depois se subdividiu em áreas aí. Então ela se mete a falar um pouquinho de tudo mesmo. Mas se pegarmos alguns pensadores, aqueles bem antigos, quando eles trabalham a questão da moral e da ética, há uma preocupação em construir uma sociedade melhor e organizar o que hoje nós chamaríamos de Estado, que naquela época era a cidade, de organizar a cidade melhor, porque todos seríamos felizes dessa forma. Então a filosofia busca, no fundo, a felicidade do ser humano, tá? Então, quando o texto terminou aqui dizendo momento presente é a única realidade que existe para nós, a ideia é trabalhar este momento presente de forma a que sejamos felizes nele. Isso é muito profundo. Em algum momento vamos discutir melhor. É ruim esse negócio de falar aqui em algum momento, vamos jogar tudo para o futuro. Mas é que aqui é só uma visão panorâmica do nosso texto e depois a gente especifica essas coisas que a gente vai trabalhar ao longo desses nossos encontros e saber o que é filosofia, o que é felicidade, se ela existe e de que forma a filosofia vai contribuir para a existência dela, se é que ela existe. Estou avançando o texto. À frente diz: este estudo visa o desenvolvimento da responsabilidade, sinceridade, honestidade e serenidade para viver em paz. Essas virtudes aí seriam virtudes éticas, coisa que o ser humano precisa desenvolver, coisa que nós brasileiros, de uma forma especial, precisamos desenvolver, porque nós não somos educados para isso. Não, a família não nos educa para isso, tá? Infelizmente, a religião não nos educa para isso, tá? Podemos até ter algumas influências boas, tanto na família quanto na religião, mas elas oficialmente não nos educam para isso. Porque se você falar isso para um pai em relação ao filho, ele talvez negue. Se você falar isso para um líder religioso de qualquer dessas instituições aí, ele vai falar que você está maluco, que não é assim a coisa, tá?
Mas se você desconfiar de tudo, analisar criticamente, verá que não necessariamente somos educados pela família, pela escola, pela religião, pelas instituições de uma forma geral a essa sinceridade, honestidade, serenidade, responsabilidade. Nós somos cobrados. Cobrança é outra coisa. Nós somos cobrados, mas não educados para necessariamente. Estou generalizando. Relaxa, tá? A ética é extremamente importante. Tem alguns exemplos, tem vários deles por aí, assim, de comportamentos éticos. Tem até de um professor que eu acho muito interessante, ele já passou em vários programas televisivos, você tem ele 200 vezes no YouTube falando 200 vezes a mesma coisa, que é um exemplo básico. Estava na Europa, precisava de um jornal, pegou o jornal, não havia ninguém, pegou o dinheiro, colocou lá, pegou o troco e foi embora. Não havia ninguém lá. Por que ele fez isso? Aquele povo é ético. Ele respeitou o regulamento local ali, porque tem consequências óbvias pelo não respeito, tá? Mas nós não somos assim, brasileiros. Via de regra, há exceções ainda bem. Tá? Via de regra, essa nossa sociedade corrupta não é porque os políticos são corruptos. Não, os políticos são corruptos porque a sociedade é corrupta e é um pedaço da sociedade que está lá. Tá? Então são coisas que a gente tem que trabalhar nessa formação e isso é muito complexo porque envolve gerações para corrigir a falha. Tá? A ideia é viver em paz e ser feliz. A paz e a felicidade dependem de que fatores externos e de que fatores internos. Tá? Vejam só, há um conjunto, uma gama de coisas que nos acontecem. Essas coisas nos acontecem porque elas são consequências de algumas coisas que nós mesmos fizemos. Isso está no nosso controle. Então nós podemos, com consciência, agir de uma forma tal que a gente se dê bem. Simples, né? Eu ajo de forma que me causa prazer, que faça com que eu me dê bem e assim eu estou feliz, estou em paz. Eticamente falando, isso é bom, tá? É bom, isso não é ruim. O problema é só quando nós agirmos de uma forma tal que que a gente venha se dar bem com essa ação e prejudique terceiro. Aqui nós temos um problema. Quando o nosso prazer causa o sofrimento alheio. Se não causar o sofrimento alheio, é exatamente essa prática que gera o nosso prazer que nós temos que promover. E o que é exatamente e como que deve ser feito? Vai depender de cada situação, de cada caso, de uma análise criteriosa do momento. Tá? Bom, mas há evidentemente algumas coisas que não são consequências das ações nossas. Algumas coisas são consequências das ações alheias e até de fenômenos naturais. Com relação a essas coisas, qual o comportamento adequado? O que pode ser feito? Simples. Não pode ser feito nada, mas se não depende de você, então você não vai fazer. São as consequências que na vida a gente sofre por ações alheias e por ações naturais. Tá? Então, isso parece muito abstrato, parece muito teórico, mas a ideia é aquilo que está ao meu alcance, é bom que eu seja crítico o suficiente para fazer uma leitura crítica e compreender aquele fato e para que eu haja de acordo com aquele resultado que eu quero. Mas é bom que essa minha ação não gere o prejuízo ou sofrimento do outro. Tá? Com relação àqueles casos que acontecem e sobre os quais eu não tenho controle, eu tenho que relaxar. Relaxar no sentido de não bater de frente, porque não há estrutura para isto. Tá? Claro que não significa quedar-se inerte, ficar parado e não fazer mais nada, porque afinal de contas é da natureza. Não. Diante daquilo que a natureza, o que o outro nos fez, nós vamos reagir no sentido de construir o que foi destruído, reparar o erro, levantar novamente, tá? Reparar o erro aqui não é reparar o erro do outro, mas o erro do outro provocou em nós o sofrimento. Então nós vamos reparar o sofrimento. Não fazer contra o outro, porque no exemplo nosso aqui não está sob nosso controle. Então,
há coisas na vida que estão sob o nosso controle. Nós vamos controlar a vida, é isto, tá? Essa reflexão é para gerar essa ideia. Eu controlo aquilo que depende de mim. E eu me ajeito da melhor forma possível com relação àquelas coisas que não dependem de mim. Tá? Então, por exemplo, há pessoas que sofrem no mundo todo, mas vamos pensar nas periferias de grandes cidades brasileiras. Tá, eu posso fazer alguma coisa? Não sei, de repente alguém que está mais próximo pode fazer alguma coisa, mas aquele que está distante, eu posso fazer alguma coisa? Talvez eu não possa fazer absolutamente nada. Então eu não vou viver uma tristeza, um sofrimento profundo por causa daquilo, porque aquilo não depende e não está sob meu controle. Tá? Há coisas mais cruciais, mais cruéis, que acontecem conosco e que também não estão sob nosso controle. Imagina que você vai sair para encontrar aquela guria, um dia de sol, você anda um pouquinho, cai uma chuva, lava todo o seu perfume, molha toda a sua roupa, acabou, tem gente me sondando ali, isso é um trabalho sério, tem gente me sondando, quero silêncio, e acabou o passeio, acabou a aventura. Isso não está sob o seu controle. O que você vai fazer? Nada. O que você pode fazer com relação a isto? Nada. Bom, com relação a vocês, é voltar para casa, tomar um banho, trocar de roupa, passar o perfume, ligar para ela, é tarde demais, ela já foi com outro, azar o seu, tá? Mas é consequência. Sobre isso você não tem controle não, relaxa. Há um texto aqui, ele termina aquele parágrafo que começa assim, ó, o estudante de Kung Fu precisa aprender. Ele termina esse parágrafo dizendo, o essencial da vida é ter saúde, amigos e felicidade. Tá? Então, é muito comum no nosso meio dizer que a prática da atividade física faz viver muito. Eu não acredito nisso não, eu nunca acreditei nisso. Né? Nós temos, inclusive, no meio nosso, pessoas altamente saudáveis e sempre praticando atividade física que morreram antes de nós, e mais jovens do que nós. Né? Então, eu prefiro não acreditar nisso não. Mas a qualidade de vida, essa sim, depende não só, mas também da forma que você vive. Tá? Então, uma alimentação adequada, falando de saúde, alimentação adequada, prática da atividade física, nada disso garante que você... Já estão batendo na porta de novo, sem feitiço. Oi! Depois eu tento cortar isso aqui se eu conseguir. A saúde, a prática de atividade física, a alimentação adequada, não garante que vai ter boa saúde não, tá? Você pode morrer, você pode infartar, você pode ter câncer, você pode tudo, entendeu? Mas é necessário o quê? A prática da atividade física, a boa alimentação e um tanto de esporte. Só isto, tá? Amigos. Quando ele falou que aqui, importante é saúde, ele falou amigos e felicidade. Esse amigos aqui é magnífico, nós vamos trabalhar um texto daqui a pouco, já foi eu jogando para o futuro de novo, mas é o seguinte, aqui tem um filósofo grego chamado Epicuro, tá? O movimento desenvolvido por ele, epicurismo, é a turminha do prazer, da vida boa. O cara era fantástico, comprou uma chácara, construiu um jardim, foi morar lá, levou os amigos para morar junto. Só amizade, prazer, felicidade. A vida é isto. Amigos são extremamente importantes nas nossas vidas. Então, cultivem amizade a todo tempo. Muitos amigos, tá? Esse muitos amigos também é relativo, porque há pessoas que são muito sociáveis, há menos sociáveis, e há pessoas que nós temos que ter amigos com certa reserva. Tá? Porque ter amigos significa necessariamente confiar em todo mundo, aqueles cuidados todos. Mas o fato é, a sua rede de relações tem que ser boa. Quanto maior, melhor. Tá? Até quando você tem algum problema, você conversar com alguém, aquilo tira um peso, tira aquela coisa que está na garganta aqui. O fato de conversar com alguém, e pode ser uma conversa não interessante, que não seja assim das coisas que lhe provocam, assim, coisas bem simples, tá? Mas uma conversa sempre nos faz bem. Quando você tem grandes problemas também, se abrir com alguém, isso é muito bom. E por que eu estou falando disso? Porque é bem provável que vocês tenham suas páginas nas redes sociais e vocês têm lá muitos amigos. E os amigos que nós temos aqui, esses de relacionamentos concretos, geralmente são em bem menor número.
Eu não estou falando para fazerem isso. Vou falar o que eu fiz, mas não estou falando para fazer isso porque o que eu fiz não é certo. Não, não é. Por quê? Porque não existe nada certo, tá? Mas, veja só, eu abomino o Facebook, não aguento mais aquele negócio, né? E olha que eu sou do tempo do Orkut, vocês também, alguns de vocês também, né? Vocês que me levaram, inclusive, por Orkut, maus caminhos que Daniel, Márcio e Felipe me levaram, tá? Mas eu, de repente, cansei dessas coisas todas, tá? Não estou falando para vocês se cansarem nem para abandonarem, porque de repente até no mercado do trabalho é muito importante e para mim, mas nem o LinkedIn serve mais. É LinkedIn, é isso, né? Não aguento mais essas coisas, tá? Mas é só pra mim. Claro que eu já passei do meio século, eu posso dizer essas coisas, vocês ainda não. Vocês têm mercados para conquistar, é outra história, tá? Mas assim, tenhamos amigos concretos e não apenas amigos virtuais. Tá? O texto diz: filosofia, ciência geral dos princípios e causas, ou sistema de noções gerais sobre o conjunto das coisas. O que diz isso? Sei lá, parece que é tudo, né? Está dizendo tudo. O tudo é coisa tão próxima do nada. Por quê? Quem inventou isso aqui? Quem escreveu isso aqui? Não tinha. Não estava bem, não. Esforço para generalizar, aprofundar, refletir e explicar, né? Desconfie de tudo. Essa própria definição de filosofia aqui merece uma grande desconfiança, porque ela fala o todo, o tudo, o nada ao mesmo tempo, tá? E se o que me dizem não for verdade, ainda que não seja mentira para quem me diz. Se alguém me fala alguma coisa, definição aqui e tantas outras que a gente escuta todo dia, desconfie, desconfie. Não se jogue de crédito naquilo que ouve assim, por mais que seja uma pessoa confiável, sabe? Aquela pessoa, não, aquela lá não iria mentir para mim, não, tá? Mas e quem garante que a percepção que ela teve acerca daquela coisa, o fato sobre o qual ela te fala, está correta? Lembre-se que eu falei há pouco que os nossos órgãos dos sentidos às vezes nos enganam, tá? Eu ouço a voz de alguém que me chama e eu falo, é tal pessoa. Vou atender tal pessoa e chego lá, é outra pessoa. Mas eu tinha certeza que era a voz daquela que eu conheço tão bem e que eu ouvi agora. Fui enganado pelo meu sentido, tá? Então, às vezes a pessoa nos fala algo e ela acredita naquilo que fala e ela tem certeza que o que ela fala está correto e não está, tá? Então, por isso, a desconfiança de tudo. Agora, veja só o curioso disso. Quando eu falo desconfiança de tudo, imagino que vocês estão já pensando assim, ó, tudo o que eu vejo, tudo o que eu ouço, tudo o que eu percebo pelo tato ou pela gustação, pelo olfato, são meus órgãos sentidos, são só esses, né? Tem mais nenhum. Se tiver, inclua também, que eu não me lembro dele, tá? Mas eu me lembrei destes. Então, tudo isso que chega até mim, eu preciso desconfiar. Tá, foi isso aí que eu falei. Você entendeu? Beleza. Só que eu não falei só isto. O mais importante eu não falei. E era pra você ter percebido. Como que você não percebeu? Presta atenção, rapaz. Veja só. Desconfie de você. Não é aquilo que vem. Porque do que você é feito? Não tá pensando que você nasceu desse jeito, pensando e acreditando nessas coisas todas. Você foi construído pelo primeiro tapinha que você levou do médico lá quando você nasceu, né? A construção começou ali, tá? Desde então você recebeu N informações e você é o resultado de todas essas informações. Você é essa construção, ainda não acabada. Mas por que não acabada? Porque continuam vindo informações para construir você. Então a ideia é desconfie de você. Como assim? No que você acredita? Eu acredito um monte de coisa, então desconfie de tudo. Porque tudo que você acredita pode estar errado. Veja que legal. Quando eu tinha uns 30 anos, eu tinha uns amigos de 30 anos que me disseram que entraram numa crise existencial, é chamada crise dos 30 anos. Eu não entrei nessa crise e pensei, esses indivíduos aí são um bando de frescos. Como vocês são mais jovens, estão na faixa dos mais velhinhos aí, então 30 e poucos, né? Devo confessar que quando eu cheguei aos 40, eu entrei numa crise tremenda, uma crise existencial. E não era frescura, não. Crise mesmo, tá? É muito complicado isso, mas a gente sai dela, escapa com vida, isso é o que importa, tá? E
Como resolver a crise existencial? Vai para a filosofia, ela não tem resposta para tudo, então vai para lá. Aí eu descobri na filosofia que eu não preciso, isso foi, no caso, na faculdade, foi bem depois dos 40, obviamente, quando eu fui fazer filosofia. Na primeira semana de aula, eu resolvi esse problema. Eu já estava sofrendo há 10 anos. Tá? Não há necessidade alguma de ter uma crise existencial. Por quê? Porque você não existe. Não, você não existe. Parece uma maluquice, mas não é. Tá? Você não existe. Você vai entender depois que você realmente não existe. Tá? Então, não é porque dessa crise. Tá? Claro que a resposta e a solução não é uma coisa tão simples assim. Né? É necessário alguns dias de reflexão, para chegar a essa conclusão. E claro, quando chegar a essa conclusão, também se fala: e se ela estiver errada? Mas tudo bem, você não existe. Tá? E no texto, agora nós iríamos entrar no Lao Tse. Então vou parar por aqui e nós vamos pensar um pouco acerca dessas coisas que foram ditas, e depois nós teremos alguns outros trabalhos para ler, para pensar, para pesquisar, e falaremos em outros momentos, e aí nós veremos de que forma faremos isto. Depois eu vou assistir esse negócio aqui também para ver se ficou legal. Tá? Até mais.